Saudações, eu me chamo Roberto, tenho 49 anos e resido em Goiás. Não vou informar minha cidade por conta da minha privacidade, já que sou um ex-tenente da Polícia Militar e também sou um vereador da minha cidade. E por ser conhecido por aqui, falar de um assunto tão delicado iria mexer com a população. Por isso, prefiro manter o anonimato. Porém, saibam que tudo o que irei relatar a seguir é verdade, e os meus amigos que também viram aquilo são a prova disso, algo que ainda me deixa intrigado até os dias de hoje. Eu ingressei na polícia no ano de 1987. Tinha 22 anos, era novo e inexperiente, mas com o passar dos anos fui aprendendo coisas que os livros não ensinam. Naquele tempo, meu trabalho não era tão difícil assim, até porque a cidade em que fui deslocado para trabalhar era um pequeno interior, cercado de fazendas e sítios. Lá todo mundo se conhecia, por isso era difícil ter ocorrências graves, mas de acordo com que o tempo ia passando, as coisas iam se modificando. E no pequeno interior chegou um problema que até hoje assola a região e várias outras cidades pelo Brasil: a comercialização de entorpecentes. A primeira apreensão foi em 1992. Não era muito, mas os bandidos já estavam vendendo esse tipo de coisa. Porém, apesar dos pesares, o mais comum de acontecer eram brigas ou invasões de terra, coisa que tinha e ainda tem por lá. E acabei me deparando com algo inesperado numa dessas ocorrências, que ficaria marcada em minha vida para sempre. Em uma certa manhã de março de 1994, recebemos a informação de que um indivíduo teria sido pego por cidadãos desse interior. Segundo o que foi dito pelo solicitante, era que um homem estava com o pé na cova, devido ter apanhado bastante dos moradores que o pegaram. E para evitar uma tragédia maior e inibir que mais um crime fosse cometido, nos dirigimos bem rápido para o local da ocorrência. Ao chegar lá, nos deparamos com uma multidão cercando esse homem, que estava inconsciente no chão, sem nenhuma roupa e coberto de hematomas. Chamamos pelo socorro e iniciamos os trabalhos investigativos, pois queríamos saber o que aconteceu. Logo, uma senhora de uns 70 anos de idade começou a falar. Ela disse que o homem tinha invadido sua casa ainda pela madrugada, entrou no quarto da sua neta e tentou atacá-la. Até aí pensamos se tratar de um crime simples, mas as coisas foram se complicando. A senhora falou que não foi o homem em si que invadiu a sua casa, mas sim um bicho, meio homem e meio cachorro, um lobisomem. Os homens da casa conseguiram pegá-lo e então bateram nele até chegar em tal ponto. Dali, quando amanheceu, solicitaram o chamado da polícia. E foi isso que me disseram. Após se passar um tempo, o socorro chegou e o meu amigo foi junto para que o indivíduo não fugisse, pois até o presente momento só tínhamos ouvido metade da história. Teríamos que esperar ele acordar, para assim instaurar o inquérito policial. Pois bem, eu, curioso com um caso incomum, fui até a casa da senhora para ver como tudo aconteceu. E entramos em sua casa pelos fundos, pois foi por lá onde o bicho teria entrado. E logo vi que a frágil porta de madeira estava no chão. No corredor até os quartos, tinha uma espécie de lama em um líquido vermelho, que, segundo a senhora, seria o rastro que a criatura deixou. Andamos mais um pouco e vi a segunda porta semi-derrubada, e que seria o quarto da sua neta que o lobisomem estava atrás. Conversei mais um pouco e descobri que se tratava de uma criança recém-nascida, e que, segundo a sua avó, o motivo da criatura ter tentado aquilo foi porque ela ainda não era batizada.
somando isso à época de Quaresma, um misticismo popular. Bem, mesmo achando o caso estranho, mantive a postura profissional. Fui à delegacia e passei as informações ao delegado. Dali fiquei sem saber do caso por um mês, pois soube que o homem espancado estava solto, e recebemos a ordem para fazer rondas no interior, a fim de conseguir um flagrante e prendê-lo de vez. Pois bem, eu soube que no depoimento que o homem deu, ele disse que invadiu sim a casa da senhora, mas que era para roubar, e que a história dele ser um lobisomem era tudo mentira, coisa que todos nós também acreditamos ter acontecido, pois uma cidade pequena como aquela, coisas assim são incomuns, e talvez pelo medo da invasão, o pessoal devia ter visto coisa, confundindo o homem com um bicho. Mas fiquei com uma dúvida comigo. Pessoas do interior podem sim falar muitas coisas, mas que dificilmente elas mentem. Bom, seguimos fazendo rondas no interior, das 8 da noite até as 5 da manhã, e nenhuma nova invasão foi denunciada. Porém, as pessoas começaram a relatar a aparição de um lobisomem. Claro que caímos em campo e fomos em diversos locais onde a criatura teria aparecido, mas não vimos nenhum lobisomem. Não acreditávamos, mas a gente também não ignorava, pois poderia sim ser algo que estivesse acontecendo, mas nenhum de nós acreditava se tratar de um lobisomem. Mas tudo mudou quando eu e meus parceiros vimos a temida criatura. Era uma noite fria e com bastante vento. Estávamos em campo com a viatura fazendo rondas, e nada de vermos a criatura, muito menos o homem que havia sido espancado. Já estava bem no fim da quaresma. Se não me engano, era a Semana Santa. Um alívio para a gente, pois os moradores estavam cientes que a criatura iria embora após a época. Andando de um lado para o outro, depois de longas 4 horas, decidimos dar uma pausa para tirar um cochilo. Era 00:30. Já fazia tempo que os moradores dormiam, e como tudo estava calmo e nem vimos nada de anormal, achamos que daria para dar uma cochilada. Um erro, pois o bicho só estava esperando por um vacilo nosso. Na antiga veraneio estava eu e mais 2 policiais. Na frente se encontrava eu e um soldado, e na parte de trás estava o outro. Todos nós dormíamos. Foi quando acordei com um tapa do soldado que estava à minha esquerda. Perguntei o que tinha acontecido, e ele apenas apontou para a frente da viatura. Então vi de pé, a poucos metros da gente, uma criatura bípede, mas não era um ser humano, já que era todo peludo e com pernas que nem de cachorro, tortas e viradas para trás, braços que nem de gente. O olho daquilo tinha um brilho que parecia uma pequena brasa, meio vermelho e alaranjado. E tenho certeza que aquela criatura era um lobisomem, e que me parecia ter algo de sobrenatural, pois quando botei a mão no revólver para acertar um tiro no bicho, ele bem rápido ficou de 4, correu e pulou passando por cima da veraneio, indo em direção à região de mata que tinha ali. Após um momento assustador, o soldado disse que ouviu quando aquele bicho se aproximou, já que eu mesmo estava acordado. Logo depois ele acordou o soldado de trás e me acordou também, e vimos o mesmo que ele. Depois de ouvir o soldado e ver a criatura, apenas falei: se a gente contar o que vimos nessa noite, ninguém vai acreditar. Só vai fomentar para nossa expulsão do batalhão. Por isso, esse assunto morre aqui. Então fizemos um pacto. Nenhum de nós revelou o que viu naquela noite, pois quem acreditaria? Bem, passamos a fazer rondas o restante da noite,
ninguém mais pregou o olho novamente. Não por medo, mas pela curiosidade para ver o bicho outra vez. Mas aquela foi a primeira e última vez que vimos aquilo. No outro dia descobrimos que alguns animais tinham sido atacados em um sítio e que muitos viram aquela mesma criatura. E foi assim até mais ou menos o final de abril, quando tudo se acalmou e então voltou ao normal. Hoje, esses meus amigos que viram o lobisomem também estão aposentados. Eles contam apenas para amigos e familiares sobre o caso, assim como eu. Mas depois de ver e ouvir outras histórias de militares que também viram coisas sobrenaturais, resolvi compartilhar isso que aconteceu conosco. Muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando esse caso, Sam, pois vejo que muitos não acreditam, mas isso foi real. Porém, só você vendo para entender quão medonhos são essas coisas. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.